Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Que Ele te dê sabedoria para entender e para viver a palavra dele. Amém? A palavra de hoje está lá em Êxodo 19:9 e diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. No livro de Êxodo, nós vemos que Moisés ele tinha tirado o povo do Egito, ele tinha levado o povo para o deserto, e no deserto Deus ele queria manter uma relação, ele queria estabelecer uma relação com o povo. Ele queria que o povo o conhecesse verdadeiramente, ele queria que as pessoas soubessem quem ele era. E medir o nível de conhecimento que nós temos em Deus é medir o tanto de conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, porque a partir do momento que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos nos conhecendo, nós vamos aprendendo a lidar com nós mesmos, nós vamos aprendendo a nos ajudar, nós vamos aprendendo a ajudar o outro, nós vamos aprendendo a nos curar e ajudando o outro a se curar também. Só que às vezes nós temos um nível de conhecimento em Deus que se resume a isso, só que Deus quer nos levar até aqui, Ele quer que nós venhamos o conhecer até aqui, só que esse espaço de desconhecimento, ele nos assusta, ele nos traz medo, ele nos traz angústia, e é como a nuvem escura. Só que essa nuvem escura, ela representa a glória de Deus, ela representa o poder de Deus. Só que muitas vezes essa angústia, a angústia ela é um produto do espírito, só que a partir do momento que o homem cai, a alma interpreta isso de forma errada, ela lê de uma forma errada, ela potencializa essa angústia e ela faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. Foi assim com Adão, ele se depara com um nível de desconhecimento nele mesmo que ele não entendia e ele se assusta, ele se afasta, ele tem medo. Só que nós precisamos entender que nós somos seres espirituais, nós precisamos aprender a abrir e enxergar com os nossos olhos espirituais, porque a angústia, essa nuvem escura, ela é uma oportunidade de nós elevarmos o nível em Deus, elevarmos o nível de conhecimento em Deus, porque Deus, ele é paradoxal, ele é um Deus de luz, mas ele te chama para o escuro, e às vezes o escuro, uma ansiedade, uma depressão, um momento difícil que você está passando, é uma oportunidade de você evoluir, é uma oportunidade de você progredir, é uma oportunidade de você crescer em intimidade, em conhecimento com Deus e, consequentemente, com você mesmo. Só que a alma, ela interpreta isso de forma errada, e isso nos faz parar, isso nos faz ficar estagnado, isso nos faz ter medo e se afastar de Deus. E não é isso que Deus nos chama, Ele nos chama para viver algo maior, algo mais profundo, algo mais intenso. Olha, escute a palavra de Deus, pegue isso no seu espírito. Isaías 66:9. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Escute, eu não sei pelo que você está passando, se é uma dificuldade no seu casamento, se é uma dificuldade financeira com seus filhos, com a sua família, se é uma dificuldade com você mesmo, uma depressão, uma ansiedade, mas escute, Deus não vai permitir que você passe por uma situação de dor sem que algo novo gere, sem que algo novo nasça disso. Comece a enxergar as coisas, comece a enxergar as circunstâncias diferente. Veja como uma oportunidade de você elevar o nível em Deus. Veja como uma oportunidade de você crescer, de você evoluir. Porque às vezes Deus, ele quer te levar para o escuro, mas para te mostrar a luz. Só que nós nos assustamos, nós não queremos ver, nós não queremos enxergar aquilo que somos. Só que Deus, ele é um Deus de luz, ele quer trazer luz para a sua vida. Às vezes Deus quer te ensinar a ouvi-lo, só que ele fica em silêncio. Nós precisamos enxergar as coisas de maneira espiritual, nós somos seres espirituais, nós precisamos começar a entender as movimentações de Deus de uma maneira diferente, porque se nós começarmos a entender as coisas de Deus de maneira espiritual, nós avançamos, nós conhecemos níveis em Deus que nós não conhecíamos antes. Isso não é ruim, ele só está nos levando para algo mais profundo, para algo maior. Só que se nós enxergarmos isso com os olhos da alma, com os olhos da carne, aos olhos do mundo, essa situação, ela é o suficiente para te parar, ela é o suficiente para te matar. Só que Deus está falando que não,
Isso não é para a morte, isso é para que a glória dele venha a ser manifestada através da sua vida. Comece a enxergar essa circunstância de maneira espiritual, comece a enxergar como uma oportunidade de você se promover no reino de Deus. Amém?